Olá galera, esse é o canal de Boas com o ITA, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão muito interessante da prova do ITA de anos anteriores e que ela mistura vários assuntos, gente. É uma questão que mistura funções compostas com funções exponenciais, com mudanças de variável e com equações de segundo grau. Ela mistura esses quatro assuntos numa questão só, gente. É uma questão muito completa, é um pouco complexa ela, mas que você certamente vai aprender muito. Se você ficando até o final desse vídeo, com certeza é uma aula esse vídeo aqui, você vai aprender pra caramba. Antes de começar, para valer, eu peço a gentileza de darem o like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer que isso é um conteúdo relevante e dessa forma distribuir o vídeo para mais pessoas. Ela diz o seguinte: considere as funções de f do R asterisco para o R, o G do R para R, o H do R asterisco para R, lembrando que o R asterisco são os reais com exceção do zero. E aí ele diz que f de x é 3 elevado a x mais 1 sobre x, g de x é x ao quadrado, h de x é 81 sobre x, e aí ele diz aqui, o conjunto dos valores de x pertencente ao r asterisco é tais que f bola g de x é igual a h bola f de x, é o subconjunto de... Aí pronto, é só de ler você fica o quê? Você fica meio perdido, né? Com tanta informação. Essa questão, ela mistura um monte de informações, né? E ela quer que você diga qual é o subconjunto daquela igualdade ali, né? Mas vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente tem que saber é que essa linguagem do f bola g e do h bola f é uma linguagem para funções que são compostas, né? Aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é reescrever na forma de função composta que a gente conhece mais, né? Que é, inclusive é mais visto nas escolas, né? O f bola g, gente, é a mesma coisa que o f do g de x. E o H bola F é a mesma coisa que o H de F de X. Aí só de fazer essa mudança já começa a ficar mais compreensível, né? Aí feito isso, a gente só precisa trabalhar com isso, com a função composta, né? A gente precisa saber quem é o F de G de X e o H de F de X. Aí vamos fazer um por um aqui, ó. Eu vou fazer aqui do lado para poder a gente... Na verdade, eu vou fazer aqui embaixo que vai ficar melhor. Aí depois a gente vai só resolver essa equação. Vamos lá fazer primeiro o f de g de x. Aqui é o f de g de x. Eu preciso pôr no lugar do g de x o x ao quadrado. E aí tudo que for no f, eu vou substituir o x do f pelo x ao quadrado. Ou seja, vai ficar 3 elevado a x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Isso é o que a gente vai ter na função f de g de x. Ou seja, esse é o f do g de x. E aí, quem que vai ser o h de f de x? O h do f de x, no lugar do f de x, eu vou substituir pela função f de x, que é 3 elevado a x mais 1 sobre x. Aí, na função h, tudo aquilo que tiver x vai ser substituído pelo que está no parênteses, né? Ou seja, vai ficar 81 dividido por 3 elevado a x mais 1 sobre x. Essa é a função do h de f de x. Aí a gente vai igualar as duas agora. Ó. Quando a gente iguala as duas, a gente vai ficar com isso. Ó. É aqui a parte que tem que ter um pouquinho de cuidado. Ó. Vai ficar 3 elevado a x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é igual a 81 dividido por 3 elevado a x mais 1 sobre x. Aí que a gente faz o produto cruzado, né? Quando a gente faz aqui o produto cruzado, o interessante é que a gente vê que o 81 ele tem base 3, né? Então a gente vai ficar com isso. A gente vai ficar com 3 elevado a x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, que multiplica 3 elevado a x mais 1 sobre x é igual a 81, que é a mesma coisa que 3 à quarta, né? Aí aqui a gente vai se utilizar de uma propriedade muito simples, né, das potências. Quando você tem bases iguais, você soma os expoentes, né? Então a gente vai ficar com isso, ó, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais x mais 1 sobre x. Isso aqui é tudo igual a 3 elevado a 4. Ó. E aí a gente tem isso. Ó. Nas exponenciais a gente tem essa propriedade, né? De que quando você tem bases que são iguais, os expoentes eles são iguais também. Isso é uma característica bem interessante das funções que são exponenciais, né? E é interessante isso, gente. Nunca se esqueça, tem gente que fica corta 3 com 3. Você não pode fazer isso, gente. Isso aqui é um assassinato à matemática. Você não é que você vai cortar o 3, é porque se você tem o mesmo expoente,
é porque, de fato, ele dá o mesmo resultado, digamos assim, né? E aí a gente vai fazer isso, a gente vai ficar com x ao quadrado, mais 1 sobre x ao quadrado, mais x, mais 1 sobre x, isso aqui é igual a 4, né? Aí pronto, esse daqui a gente terminou essa parte de exponenciais e de composta, né? Aí agora a gente vai entrar na parte mais complicada dessa questão, gente, porque essa equação aqui, ela é uma equação que não é nem um pouco convencional, assim, a maioria dos alunos, eu tenho certeza que quando chega bem aqui, fica meio travado, né? Porque a tendência é você fazer o MMC e desenvolver isso daqui como se fosse tipo uma equação do quarto grau, né? Mas não façam isso, gente. Isso aqui é o pior caminho possível para resolver essa questão. Eu vou fazer aqui uma OBS, ó, que é genial, assim, é algo que se você aprender bem isso, se aparecer outras questões parecidas, nunca mais você erra isso, ó. Como é que é essa OBS? Muito bacana. Ó, se eu fizer 1 mais x, 1 mais 1, x mais 1 sobre x ao quadrado, eu tenho isso, né? Eu tenho x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Que fica só o 2, mais 1 sobre x ao quadrado, não é isso? Aí o que que acontece? Se eu isolar, digamos assim, só o x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado dessa expressão, se eu isolar, eu vou passar o 2 para o lado esquerdo, né? Passando o 2 para o lado esquerdo, vou ficar com x mais 1 sobre x ao quadrado menos 2. E aí é isso que eu vou fazer aqui, gente. Você vê que é só produtos notáveis, né? Mas que isso vai fazer com que a gente gere uma mudança de variável aqui, ó. No lugar do x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, eu vou substituir por essa expressão que eu botei nessa OBS, né? E aí você que caiu nesse vídeo já se deparou com questões que você precisa fazer isso, gente? Isso aqui é uma questão que você precisa fazer essa mudança de variável, né? Senão essa questão vai ficar bem complicada. Aí eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou deixar para botar o outro termo um pouquinho depois, né? Para poder você ver que vai ficar com a cara de equação do segundo grau, ó. X mais 1 sobre x, entre parênteses. Aí o outro termo é o menos 2. E aí aqui eu posso até, inclusive, já passar o 4 para o lado esquerdo, ó. Ele vai ficar menos 4 igual a zero. Aí isso daqui vai ser uma equação do segundo grau que eu vou fazer uma mudança de variável, gente. É x mais 1 sobre x ao quadrado mais x mais 1 sobre x, e o menos 2 com menos 4 fica menos 6 igual a zero. Aí aqui eu vou fazer a mudança de variável. Eu vou chamar o y de x mais 1 sobre x. É lindo isso, né, gente? Acho tão bonito esse tipo de questão. Ela aborda muita coisa de álgebra, né? Eu vou chamar o y de x mais 1 sobre x. Essa é a mudança de variável que eu vou fazer. X mais 1 sobre x. E aí pronto, aqui a gente vai resolver uma equaçãozinha do segundo grau agora. É uma equaçãozinha do segundo grau bem tranquilinha de resolver. Fica y ao quadrado mais y menos 6 igual a zero. Aí só calcula delta e Bhaskara, ou delta. B ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes A vezes C. Vai ficar 1 mais 24, que dá 25. E o raiz de delta fica 5, né? A raiz de delta vai ficar 5. E aí quem que vai ser o y? O y vai ser menos o B, que é menos 1, mais ou menos o raiz de delta, que é 5, dividido por 2 vezes A. Aí que a gente encontra o y', y duas linhas. Quem é o y'? Y' é menos 1 mais 5, que é 4 sobre 2, que dá 2. E o menos 1 com menos 5 fica menos 6 sobre 2, que dá menos, sobre 2, que dá menos 3. Né? Só agitar aqui com a rasurazinha sobre 2, que dá menos 3. Esses são os dois valores do y, né? Só que a gente tem que fazer o retorno para a variável original, né? Porque a gente não fez a mudança de variável, então a gente precisa retornar para a variável original. Então a gente vai fazer esses dois cálculos agora. Ó. X mais 1 sobre x, ele pode ser 2. Né? E aí ele sendo 2, aqui ele vai dar tipo uma equaçãozinha de segundo grau, né? Você vai multiplicar tudo por x, e aí ele vai ficar com uma equaçãozinha do segundo grau. Ó. X ao quadrado, já vou passar o 2 para a esquerda, fica menos 2x, mais 1 igual a zero. Aí aqui a gente vê que é um trinômio quadrado perfeito, gente. Ele sendo um trinômio quadrado perfeito é a mesma coisa que x menos 1 ao quadrado igual a zero. Você vê o quadrado do primeiro, x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x, mais o quadrado do segundo, 1. Então, de fato, é isso. Aí que a gente já vai encontrar um dos valores possíveis, né? Que é o x igual a 1. A gente já encontrou um dos valores possíveis, que é o x igual a 1. A gente guarda esse valor. Aí agora a gente vai para a segunda substituição. A segunda substituição é o menos 3.
x mais 1 sobre x igual a menos 3. Faz a mesma coisa, multiplica a equação inteira por x. Aí quando a gente faz isso, né, só vou achar aqui mais um pouquinho, ele vai ficar também com uma equaçãozinha de segundo grau, ó, x ao quadrado, aí esse menos 3x vai passar para o lado esquerdo, mais 3x, né, já lembrando que eu estou multiplicando tudo por x, mais 1 igual a 0. Aí que a gente calcula delta e Bhaskara. Aí o delta vai ser b ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes a vezes c, fica 9 menos 4, que é 5, e o raiz de delta é o raiz de 5. Aí que a gente vai calcular o outro valor possível do x, né? Ele vai ser menos o b, que é menos 3, mais ou menos raiz de 5 sobre 2 vezes a. E aí pronto, a gente vai ter mais outros dois valores que são possíveis aqui, ó. O x', ele vai ser o menos 3 mais raiz de 5 sobre 2. E aí eu só vou baixar mais um pouquinho aqui, o x duas linhas, ele vai ser o menos 3 menos raiz de 5 sobre 2. Fica menos 3 menos raiz de 5 sobre 2. Aí aqui, gente, esses valores eles são meio que aproximados, né? A gente sabe que o raiz de 5 é um número irracional, eles vão ficar valores que são meio aproximados. Quando eu substituo o raiz de 5, ele é aproximadamente 2,24, né? Aí ele vai ficar esse daqui, ó, menos 5,24 sobre 2, que dá menos 2,62. Tô colocando coletinha um pouco pequenininha para poder caber aqui na folha, viu, galera? Aí pronto, aqui vai ficar menos 2,62 e o segundo valor é menos 3 mais raiz de 5, fica aproximadamente menos 0,76 dividido por 2, que dá menos 0,38. É quando você faz um valor meio aproximado, né? Lembrando que a gente está fazendo aqui aproximações, né? Os números que são irracionais, nunca tem como a gente ter exatidão deles, né? Aí pronto, a gente vai encontrar esses valores aqui. Aí pronto, agora a gente vai voltar lá para o começo da questão, né? Porque depois dessa conta toda, talvez você até se esquecido do que a questão queria. O conjunto dos valores de x pertencentes ao R é diferente de zero, que é um subconjunto desses valores, ele está em qual desses intervalos aqui, né? Ele diz aqui, é um subconjunto de quê? Aí a gente tem que explicar do conjunto de solução. Ele está nesse intervalo, ó, se a gente olhar bem, ele está no 1, o maior é o 1 e o menor é o menos o 2,3, né? Ou seja, você vai pegar aqui o menos 2,62, que é o menor, o maior, que é o 1, e aí você vai ver nesses itens aqui, qual é o que está dentro desse intervalo, né? Se a gente olhar bem, ó, só botar aqui, ó, ele tem que estar à esquerda, tipo assim, do 1 para a esquerda do menos 2,62, né? Aí você vê que, tipo assim, o item A não pode, o item B não pode, o item D também não pode, o item E também não dá. E meio que por exclusão de itens, você vê que qual é o único item que dá certo? É a letra C, né? O único item que vai dar certo, que é a resposta dessa questão, é a letra C, porque é o único intervalo nos itens que mostra a resolução correta. Esse D é o mais próximo, né? Ele dá menos 2, porém, o que a gente encontrou foi menos 2,62. Então, de fato, tem que ser a letra C, né? Assim é a letra correta para essa questão, né? Beleza? Você vê que essa aqui é uma questão completaça, né? Tanto de assuntos que você aborda nela é impressionante, né? Espero que você tenha entendido direitinho todo o passo a passo. Não deixe de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!